Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Estamos estudando a maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual, que foi psicografada pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando em especial a obra número 8, é, o livro número 8 dessa coleção magnífica chamada Nos Domínios da Mediunidade. E ela reporta-se à mediunidade vivenciada e praticada sobre a orientação do Evangelho de Jesus, ou a mediunidade com Jesus. Entretanto, gostaria, primeiramente, antes de adentrar propriamente no capítulo 15, que vamos estudar hoje, chamado de Forças Viciadas, fazer uma breve digressão a respeito da própria, do surgimento da doutrina espírita e do seu caráter de progressividade, para a gente entender bem esses assuntos atinentes à mediunidade, que me parece ser um dos assuntos mais importantes da doutrina, talvez os mais fascinantes, mais belos e complexos também. Então, veja bem, quando Jesus aqui esteve há 2000 anos, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, diz que a principal missão de Jesus quando aqui veio foi trazer à humanidade o seu evangelho de amor e redenção, ou seja, foi trazer à humanidade o material didático capaz de renovar, de transformar e educar os filhos de Deus que aqui estavam, estão e virão. Esse é um papel magnífico, né? Mas Jesus, quando aqui veio, ele tinha uma compreensão muito grande da dificuldade de sua missão. Isso porque, naquela época, onde ele reencarnou, entre os hebreus, lá na região da Palestina, a religião que vigorava à época era exatamente o Pentateuco mosaico, a Torá mosaica, baseada, basicamente, nos costumes daquele povo. Um povo brutalizado, um povo que passou mais de 300 anos escravizado no Egito, era um povo ignorante, muito difícil. Portanto, a lei mosaica era uma lei dura, muito difícil, como, por exemplo, a mulher que adulterasse o marido era apedrejada em praça pública, isso não era divino, né? E Jesus, então, quando veio, sabia a dificuldade imensa que ele teria de colocar no coração daquelas criaturas uma moral nova, do amor, do perdão infinito, e etc., do perdão, quanto mais se perdoa, melhor. Esses conceitos eram muito difíceis daquele povo compreender. E tanto Jesus disse, olha, toda lei está contida em uma frase, o que é divino está aqui, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, o resto é dos homens, disse ele, né? Que lá estavam os primeiros rudimentos, digamos assim, do ensino de Deus direcionado aos homens, os 10 mandamentos, etc, etc. Muito bem. Mas Jesus tinha uma compreensão de que ele não poderia avançar muito naquele povo ignorante, duro, não. É tanto que ele utilizava as suas parábolas, que eram uma metodologia extraordinária, uma didática muito apropriada, e colocar pelo menos alguns rudimentos do seu ensino, né? Então, o que eram as parábolas? As parábolas, Jesus falava pequenas historietas a respeito do cotidiano daquele povo, e ali trazia as lições, algumas lições, alguns rudimentos. Por exemplo, dizia, são muitas as moradas na casa do Pai. Era o que Jesus podia dizer. Naquela época, se fosse falar de colônias espirituais, moradas, etc., planetas habitados, não tinha a menor possibilidade. Lembramos que Galileu Galilei, em plena Idade Média, 1000 anos depois, foi dizer que a Terra não era o centro do universo, quase foi queimado na fogueira. Imagine Jesus traçar detalhes de colônias espirituais, etc. Então, Jesus sabia que isso não era possível. Então, pelo menos, colocou essa janela, plantou a sementinha. São muitas as moradas na casa do Pai. Então, ele tinha uma didática muito adequada, mas ele dizia o seguinte, olha, os excessos, ele ofusca e não esclarece. Não adianta ele querer fazer uma bela explanação a respeito das moradas na casa do Pai ou de outros conceitos que o povo não teria capacidade de assimilação. Não teria capacidade de assimilação. A missão seria ter sido crucificado no começo. Não cumpriria sua missão, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Então, foi preciso uma didática muito apropriada. Ele utilizava como ninguém as suas parábolas, que era uma didática muito refinada, para gradativamente ele plantando a sua semente. Então, Jesus, baseado nisso, ele sabia de que não poderia trazer detalhes aprofundados da sua lei de amor contida no seu evangelho. Ele sabia disso. A semente do seu evangelho precisaria ser disseminada no decurso do tempo, porque ela só ia maturar milhões de anos, milhares de anos depois. Jesus passou 2000 anos, nós estamos ainda aqui tentando compreender e mais que isso, vivenciar o evangelho de Jesus, que é mais complicado.
em função do estágio da humanidade. A gente escuta, acha muito bonito, mas não vivencia, não estamos nesse estágio. Ainda estamos buscando aí, trabalhar isso dentro de nós próprios. Por isso que a humanidade vive, tem a feição que temos hoje, violências, guerras, injustiça, porque a gente continua fazendo vida de mercador aos ensinos sublimes de Jesus, que é portador da mensagem dos céus, da mensagem de Deus, do Criador. Então, Jesus colocou, está muito lá no Evangelho de João, esta compreensão dele da impossibilidade de trazer detalhes minudentes a respeito do seu evangelho de amor e redenção. Diz ele que, na verdade, rogaria ao Pai para que ele enviasse no futuro, quando a humanidade tivesse capacidade de assimilação, um novo consolador, diferente dos outros, de Moisés, que é um consolador importante, dele próprio Jesus, porque eram consoladores físicos que iam perecer, de um corpo físico que iam perecer, e eles voltariam para o plano espiritual. Esse não, esse consolador ficaria conosco, diz ele no Evangelho de João, ficaria conosco, ou seja, porque o portador, esse consolador, seria alguém físico, não, seriam os espíritos enviados por Deus, que seriam os enviados que traziam essas mensagens, abrindo um canal entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, eles seriam os portadores dessa mensagem, abrindo um canal de entendimento a respeito das verdades celestiais, e esse canal não seria fechado, ficaria aberto, e esse canal iria fluir as mensagens dos céus para cada um de nós, em conformidade, em condições, em conformidade com a nossa capacidade, que dia a dia vai se aumentando, de recepcionar essas mensagens. Portanto, eu quero dizer que, na verdade, as revelações espirituais, elas são progressivas, progressivas, né? Elas são progressivas. É tanto que você vê a beleza maravilhosa, a doutrina que foi trazida por Kardec, né? O trabalho extraordinário que Kardec fez de consolidar essas informações, né? A codificação kardeciana é um trabalho de primor, levando-se em consideração que a época que ele fez na França, né, há mais de 4 séculos, a dificuldades eram imensas, os desafios eram imensos. Ele foi profundamente perseguido pela academia, pela igreja, enfim, um trabalho gigantesco. Lembrei que naquela época que Kardec veio, não tinha computador, não. É um trabalho manual, ele é um intelectual, faz um trabalho gigantesco. Trabalhar noite e dia sem parar, a exaustão, a perseguição, para desenvolver aquele trabalho de pesquisa, que era um pesquisador, de acompanhar as psicografias, as mensagens celestiais chegarem e consolidar aquele material todo para realizar essa obra magnífica da doutrina espírita. É claro que a obra era extraordinária e é de um conceito fundamental. Nada que está na doutrina até agora foi desmentido, não, que mostra a origem celestial dessa mensagem sublime, dessas orientações sublimes, que é a revivência pura do Evangelho de Jesus. Pura, sem as adulterações feitas no decurso do tempo. Né? Mas esta própria obra de Kardec magnífica, ela vem sendo dilagada porque, volto a dizer, a doutrina espírita, as revelações celestiais, elas são progressivas. Então, informações magníficas contidas lá no trabalho de Kardec estão sendo complementadas. Não é sendo desmentida, não é isso. Elas estão sendo complementadas. A magnífica obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que são mais de 500 obras, traz considerações importantíssimas a respeito dos conceitos trazidos lá por Kardec. A magnífica obra trazida por Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filho de Miranda e outros, ou mesmo a de Dona Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros extraordinários médios de grande confiabilidade, de uma grandeza espiritual fantástica, dentro de considerações muito grandes, em todos os aspectos, e da mediunidade não é diferente. Como eu falei, a mediunidade é a razão de existir da doutrina espírita. Sem ela não haveria doutrina espírita. Que é a doutrina espírita? Do que a doutrina? A doutrina é ensinamento, orientação e aconselhamentos. E os espíritos só podem fazer esse aconselhamento através da mediunidade. E o médium que recepciona essas informações. Então, a mediunidade é a razão de existir da doutrina. Então, ela é um assunto complexo, bonito, maravilhoso, intrigante, e que tem muita informação ainda a vir. Eu gosto muito de todos os prefácios das obras de André Luiz, todas, são prefaciadas por Emmanuel, que é esse espírito sábio, segundo Dona Ivone do Amaral Pereira, através das informações dos seus benfeitores, dos seus orientadores espirituais. Dois espíritos mais evoluídos que trabalham conosco aqui na Terra, exatamente o doutor Bezerra de Menezes e Emmanuel. Mostra a grandeza desses espíritos extraordinários. Está dito lá na obra dela, na obra Devassando Invisível. Mostra a grandeza desses espíritos. Então, ele diz assim, olha,
Quando ele vai prefaciar a obra de André Luiz, o André Luiz está trazendo alguns conceitos, algumas informações a respeito dessa matéria. O que é que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, tem muita coisa que a gente não alcança ainda e nem temos capacidade de entender. Não temos capacidade. Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele diz isso, olha, nossa visão é muito limitada ainda, não temos a capacidade de compreender o que está ao nosso redor, nem a quantidade de cores que está ao nosso redor. Imagine os mundos superpostos que estão aqui ao nosso lado, não temos capacidade de enxergar isso ainda. No que diz respeito à doutrina, é a mesma coisa, as informações vão chegando. Por exemplo, a mediunidade ela só veio ganhar cientificidade através da magnífica obra, o Livro dos Médiuns. Até então era achismo. Desde o começo do mundo, que o contato entre os dois, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, eram fatos. Os profetas eram médios extraordinários, Jesus, Moisés, médios fenomenais todos, Jesus o mais especial, mais extraordinário de todos. Né? Mas até então não existia estudo, método de como você trabalhar a mediunidade. Não existia. Foi a partir do trabalho magnífico de Kardec que ganhou cientificidade, método, orientação segura para desenvolver o trabalho baseado nos auspícios, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Muito bem. Entretanto, o próprio Kardec, pelo trabalho imenso que ele teve, algumas coisas precisariam ser melhor trabalhadas. Primeiro, ele fala com relação à mediunidade. Todos nós somos médios, ele fala isso muito bem. Nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, quando eles são dirigidos por ele, está tudo dito por ele. Mas um discurso que ele fez, que foi em Lyon, se não me engano, ele falou: olha, eu não sou médium. Quer dizer, ele deixando bem claro que existem duas formas de enxergar a mediunidade, mas ele não teve tempo de aclarar isso com muita tranquilidade na obra dele, que não deu tempo. É muita coisa, a mediunidade abrange um universo imenso de informações, conceitos muito que o tempo vai estabelecendo. Então, hoje a gente tem uma compreensão muito clara, quando ele faz todo sobre médium, sim, nem todos nós temos mediunidade ostensiva, não. O que é a mediunidade ostensiva? A mediunidade ostensiva é aquela em que o médium incorpora espírito, psicografa, tem a audição, clareaudiência, clarividência, etc. Esse é o médium ostensivo, certo? Incorpora e tal. Não, não é esse. Mas todos nós somos médios, porque, na verdade, todos nós temos a capacidade de recepcionar, de influenciar e ser influenciado pelos espíritos. É tanto que Kardec diz que todos nós somos influenciados pelos espíritos, mais do que imaginamos, muitas vezes somos guiados por eles, mostrando claro que existem dois conceitos, a mediunidade ostensiva e a não ostensiva. Como não deu tempo ele aclarar com muita tranquilidade, nós sabemos hoje pelas informações trazidas por André Luiz, por Manuel Flamengo de Miranda, por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Edgar Armand, uma infinidade de outros escritores fenomenais, através de espíritos nobrecíssimos, que existe a mediunidade de prova, como Martins Peralba, nesse livro Estudo da Mediunidade, e tantos outros, com essas informações espetaculares, que vêm minudenciar essas informações a respeito da mediunidade, né? Trazendo informações seguras. Quando você pega uma obra, por exemplo, essas obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, são fantásticas, que trazem esclarecimentos a respeito. Recordações da Mediunidade são um livro, é um tesouro. Ela está explicando bem direitinho como, na verdade, é a forma da mediunidade dela. Ela que foi um espírito que foi suicida na encarnação passada, mas de prova dura, difícil, sofrida. Ela mostra como é que era o trabalho dela, as provações difíceis, muito difíceis. E o benfeitor Charles, que guiou, que foi o pai dela na encarnação passada, tem informações muito interessantes, como é que é a mediunidade dela, como é que ela desenvolvia a mediunidade. Nessa obra ela fala disso. Ela fala que, por exemplo, essa outra obra maravilhosa, da Devoção Invisível, que é fantástica sobre mediunidade. Ela diz, por exemplo, o método que Charles fazia, ela tinha uma mentalidade, a mediunidade dela ficava letargia, ou seja, ela adormecia, o corpo ficava lá como se fosse desencarnado, letargia, ela ficava, às vezes, horas, até dia. E o espírito ia na companhia de Charles. E ele mostrava todo o cenário em que o livro que ele ia repassar para ela, mostrava tudo. As dores, o cenário, as tristezas, a dificuldade, tudo. Ele mostrava todas as imagens. E quando ela retornava, depois de horas e etc., às vezes até mais de um dia, ele ia ditar para ela a obra depois que ela via todo o cenário. Olha aí. Uma forma muito interessante de mostrar isso, muito pessoal de mostrar isso. E ela mostra as cenas dolorosas, difíceis. Ela explica, por exemplo, como é a questão da roupagem dos espíritos. Ela explica detalhe aqui nesse livro, Elevação Invisível. Mostra que aqueles ambientes dantescos das trevas, das regiões trevais, ou as escolas espirituais mais felizes, é fruto exatamente do pensamento, do sentimento daquelas criaturas que lá estão.
Porque o fluido cósmico universal é um material plástico, ele se amolda ao sentimento preponderante daquela região. Como aquela região é dantesca e das trevas só tem criaturas com histórias terríveis, profundamente sofredoras, o conjunto daquelas informações é que amolda aquele ambiente dantesco de treva, de dor, de sofrimento, de angústia, ambiente terrível, é fruto do que se pensar deles. Como a forma de se expressar das entidades infelizes ou não, as roupas são moldadas em conformidade com cada um tem no coração, não importa o que não tem. Diz Jesus que a gente tira do bom tesouro do coração as coisas boas, ou do mau tesouro do coração as coisas más. Então, é comum a gente entender, por exemplo, quando um espírito feliz com as próprias feições delas, porque é a exteriorização do que tem no coração. A fala mansa, o gentil, a capacidade de ternura de emanar o seu magnetismo fenomenal, o timbre de voz, a compreensão, o amor que emana, o cheiro que exala de flores, etc., de éter, enfim. E a realidade feliz, o contrário, né? As feições animalescas, infelizes, o odor fétido, horrível, cadavérico, enfim, horrível, né? A forma de falar brutalizada, a risada escancarada, sem o menor respeito com o semelhante, é isso. Eles emanam o mau cheiro e as sombras. E as entidades venerantes, ao contrário, luz, de várias matizes, de várias cores distintas, em conformidade com o seu estado evolutivo. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? Compreender essas questões todas, né? É muito interessante. Então, feita essa avaliação e entender esse aspecto é importante. A mediunidade é fundamental no estudo da doutrina espírita para a vida de cada um de nós, mas ela é gradativa, ela continua a chegar informações importantíssimas a respeito de colônias novas, etc., de mundos novos. Então, você vê, é muito escasso você ver na informação na doutrina espírita informações sobre os mundos mais felizes, mundos de regeneração, daí para cima. Muito difícil. Há notícias vagas aqui e acolá. Por exemplo, você já viu informações no livro diário de uma carta de uma morta, psicografado por Chico, primeiro livro psicografado por ele, através de sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, que ela fala da viagem dela a Saturno, a Netuno, fala como é, beleza? Mas não tem detalhes. O importante é saber que dentro da ideia de Jesus, esse mundo morada da casa do Pai, esses mundos existem. Mas não temos capacidade de entender como é o dia a dia daquele mundo, não. Não teria utilidade essa informação para a gente, não. Porque não temos compreensão. Você vê o livro Renúncia, que fala a história de Alcione, que ela vivia no mundo feliz na estrela de Sírios, fantástico. Fala um pouco. O local que ela vive tem 3 sóis iluminando, um lugar lindo, mas não traz muito detalhe, porque também não tinha capacidade de compreender isso tudo. Então, é só para a gente entender essas compreensões, né? E entender a mediunidade e esse conceito de que todos, absolutamente nós todos, nós somos médios, temos uma capacidade de recepcionar, etc, etc. Feitas as considerações, vamos propriamente começar a estudar o capítulo 15, entendendo que essa obra, no domínio da mediunidade, ela trabalha para entender a mediunidade equilibrada, a mediunidade com Jesus, como gosta de dizer Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade, certo? E nos primeiros capítulos, onde a Luísa explicou isso, ele na companhia de Aulos e de Hilário, que faz um trabalho fantástico, entender como é que é o trabalho de uma instituição espírita equilibrada, onde desenvolve a mediunidade com equilíbrio, com controle, com domínio. Essa é a ideia. Falou como é os bastidores, como é o trabalho de assistência da equipe espiritual junto aos médios, na preparação dos médios, no antes e no depois que o trabalho acontece, na segurança da instituição para evitar a invasão das entidades infelizes, a perfeita sintonia que existe entre a equipe de médios, coordenada pelo doutrinador, e a equipe espiritual com coordenador espiritual total. Mostrou vários casos de incorporação de entidades infelizes que vêm acompanhadas por seus incorporados junto aos obsessores, obsidiados, que vêm à casa espírita, tomam um passe e ali é tratado. Ele, o obsidiado, e também o espírito, mostrando os quadros, a dificuldade, o sofrimento. Tudo isso foi visto. Mostrando que mesmo aquelas criaturas que vêm, que o fato de ser obsidiado, são médios, porque se ele recebe, na verdade, mostrar que a mediunidade todos nós temos. Tudo é mediunidade. Se você sofre processo de obsessão, você sofre a influência espiritual, você é médio, desequilibrado, torturado, uma mediunidade torturada. É verdade. Tem condição de trabalhar? Não, ainda não. Mas ele é médio. Ele tem essa possibilidade no futuro, se renovar, se transformar e vir transformar-se no médio, que venha praticar o bem, mas hoje não tem essa capacidade. Então é isso que ele quer mostrar. E hoje ele vai trazer uma informação interessante mostrando que a mediunidade não só ela só está patente dentro da instituição espírita, às vezes não.
Na rua. Ele vai trazer uns exemplos interessantes que está saindo de uma instituição espírita do trabalho realizado para uma outra instituição e no caminho encontra alguns fatos que o grande objetivo dele é orientar cada um de nós nesse livro de que a mediunidade ela é muito plural, todos nós temos. E qual é o objetivo? Para despertar em cada um de nós que nós temos que ter uma vida mais reta, mais digna, mais equilibrada, dentro da ideia de Jesus de vigiar e orar. Que nós somos mais influenciados do que imaginamos, como dizia Kardec. Então diz assim ele no capítulo 15, Forças Viciadas. Diz ele, caía a noite, após um dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Tardio está quente. Dirigimos a outro templo espírita. Ou seja, o pessoal foi um trabalho naquela primeira casa espírita, lá onde Raul Silva era o coordenador, o treinador, e estava vendo uma outra casa, para trazer também informações, buscando subsídio para esse livro, né? Na companhia de aula, segundo o nosso plano de trabalho. Você está dentro do planejamento do trabalho para pegar subsídio para esse livro, que é importante, e do curso que André Luiz e Hilário estavam fazendo a respeito da matéria. Quando tivemos a nossa atenção voltada, eu estava na rua, voltada para a enorme gritaria. Ia passando uma gritaria imensa, e ele verificou que tinha dois guardas arrastando um pobre senhor, que saía de um restaurante barato, saía de uma casa de bebida, enfim, aquela confusão toda. Um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. É um homem embriagado, uma confusão muito grande, e que a polícia estava levando. Dois homens da polícia levando o cara para o carro de polícia por algum problema que tinha acontecido lá. O ministro esperneava, proferia palavras rudes, gritando, coisas palavras rudes, certamente palavrões, né? Protestando pelo fato da polícia estar levando ele. Observem, disse a Aulus, André Luiz Hilário, o nosso infeliz irmão, determinou Hilário, Aulus. E porque não havia muito tempo entre a porta, ou seja, estava próximo da porta do carro policial, ou seja, o carro da polícia estava em frente a esse restaurante barato, lá onde, na verdade, era um local de bebedeira, essa confusão toda, carro policial, pus a observação de Santa Luís. Achava-se o pobre amigo abraçado por entidade da sombra. Veja aí o detalhe interessante. Aquele bêbado que estava lá na situação dramática, estava abraçado pela entidade que obsidiava, das sombras, da profundamente infeliz. É a história da simbiose, né? A história, na verdade, dessa sintonia. Olha só, das sombras. Qual é um povo? Um povo que, na verdade, o povo que pega suas garras e se junta colado, como fosse um povo. Estranho de se observar. Estranho o povo estranho e absorver-se. O absorver-se. É agarrado completamente na criatura física bêbada. No átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois. O que significa isso? Ou seja, o camarada estava lá bebendo, o álcool também era as emanações alcoólicas, o bêbado se acoplava a ele num processo de vampirização para receber as energias, os vapores alcoólicos, ele também se embriagava. Olha que coisa interessante. Porque, na verdade, quando é esse processo brutal do processo de vampirização, a pessoa se junta a ele para se alimentar da mesma coisa, se é no ar, da bebida, no álcool, na droga, no sexo criminoso, etc, etc, etc. Sentir as sensações. Então, já claro que não só o homem matéria estava bêbado, mas também a entidade espiritual estava bêbada, infeliz, né? Porquanto se justapõe um ao outro completamente, né? Exibindo as mesmas perturbações, ou seja, em sintonia. Os dois estavam bêbados, gostavam da mesma coisa. Esse é o processo de vampirização distinto do processo obsessivo comum. No processo obsessivo comum, normalmente você odeia alguém e está lá para prejudicá-lo. Nesse não, gosta das mesmas coisas, tem as mesmas falhas, às vezes umas falhas, e se juntam por gostar das mesmas coisas. E um estimulam um ou outro a beber. É tanto que é fácil você encontrar alguém que é alcoólatra, não tem dinheiro para beber, mas arranja-se alguém para pagar a bebida. É exatamente fruto dessa influência espiritual. Dá-se um jeito de encontrar alguém que beba para poder satisfazer o desejo não só do encarnado, mas também, mais especialmente, quem está obsidiando ele, que deseja sentir as emanações do álcool. É muito interessante isso. Em breve instante, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. Ou seja, a Aulus mandou eles verem aquilo por alguma razão. Olha esse quadro aí. O quadro foi embora, não deu para fazer anotações maiores, por quê? Eles estavam pegando anotações para quê? Para escrever esse livro. É interessante. Todas essas informações têm o objetivo de quem lê o livro nós estamos lendo agora e outros, para a gente entender o caráter de influenciação que temos em relação aos espíritos. É muito importante a gente entender isso, como diz Kardec, nós somos mais influenciados do que imaginamos pelos espíritos, e somos dirigidos por eles. Todos nós o somos, dentro da ideia que Jesus nos aconselha do vigiar e orar, e tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Então, muito bem.
Continuou. O quadro daria seja vários apontamentos, diz André Luiz, mas não foi possível, são aquelas questões. Mas, Alves, olha, preste atenção, eu vou trazer outros quadros para você entender melhor essa situação. A delegação de Hilário, o assistente Aulos, considerou que dispunha de tempo bastante para a colheita de alguns registros sobre esse fato que viu, registros interessantes, convidou-nos a entrar. Ou seja, eles iam para a casa espírita para fazer um outro trabalho, mas como tinha tempo, e como aquele fato era interessante para esclarecimento a respeito da mediunidade, Aulos resolveu entrar na casa de bebedeira e etc., que aquele moço foi embriagado pela a polícia levando, para trazer fatos que aclarassem esse conceito dos processos obsessivos de vampirização em função da bebida, do fumo e por aí vai. Muito bem. Quando nós entrar, a casa de comida regurgitava, alegria, muita gente, bebedeira, aquela confusão. Lá dentro, certo, recolheríamos material de Sandra Luiz. Lá dentro, com certeza, tinha casa semelhante àquele que saiu dali, material adequado para expressivas lições a respeito da mediunidade, né? Então, pusemos a entrada e tal. Aí você começou a narrar o ambiente. Nós temos uma ideia, mas é importante isso. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. E por quê? Porque certamente nos ambientes onde usa-se droga, bebida, fumo, palavra de baixo calão, e aí nesse ambiente de bebedeira, infelizmente é isso que dá, atrai as entidades infelizes que gostam disso. Se está cheio de entidades infelizes lá, é claro que esse ar está impregnado com a energia dessas criaturas. Por isso que, na verdade, o ambiente era profundamente mal-estar, porque as energias, os fluidos negativos que estavam lá, estão impregnados por essas entidades infelizes que estavam lá. Por isso que ele falou que, na verdade, o ambiente era muito complicado e difícil junto de fumantes e bebedores inveterados, alcoólicos. Veterado que é alcoólico, tá o tempo todo. São bebedores que não têm controle, estão o tempo todo. Criatura desencarnada de triste feição, ou seja, compatível, sintonia com as criaturas que estavam lá. Cada um atrás as criaturas que estão, na verdade, que têm o mesmo sentimento, pensamento e gosto, difícil, né? Desencarnado de triste feição, se demoravam expectantes. Por que expectantes? Doido que alguém dos que estava ali com ele começa a beber ou a fumar para chegar junto e sentir as mesmas emanações. Por isso a expectativa era grande, esperando que ele tomasse um gole para juntar e beber ou fumar ou algo do gênero. Alguns sorviam, recepcionavam as baforadas de fumo arremessado no ar, saía captando do fumo, ainda aquecido pelo calor dos pulmões que assopravam. O camarada pegava a vaporada de fumo, aquecido pelos pulmões, jogava e as entidades ficavam lá só sugando a fumaça que expulsavam. Nisso, as entidades infelizes encontravam alegria e alimento. Eles se alimentavam dessas energias, desses sentimentos dessas energias, porque, na verdade, agradavam a ele os vícios, que eram os mesmos vícios que tinham quando eram encarnados. Quer você entender isso, gente? Quando a gente desencarna, nós somos as mesmas criaturas com as virtudes e defeitos. Se a pessoa, na verdade, é alcoólatra, ela vai desencarnar alcoólatra, vai sentir o desejo do álcool. Aí vai fazer o quê? Vai vampirizar alguém para receber o mesmo sentimento, a não ser que seja nobre. Ou se alguém é um fumante inveterado, se é droga pesada ou cigarro normal, vai procurar as criaturas companheiras que têm os mesmos vícios para solver essas energias. É o que ele está narrando aqui para a gente. Outros aspiravam o hálito do álcool penitente. Sentindo o prazer de absorver o hálito do álcool, né? Indicando-os, Aulo disse, e aí tem uma expressão interessante, quem não leu ainda, eu recomendo, lê o livro de Ramatiz, chamado Fisiologia da Alma, que ele chama as criaturas, usa a expressão do caneco vivo. É então interessante essa informação. As criaturas que têm o hábito da bebida alcoólica, por exemplo, eles, na verdade, eles têm os seus protetores, entre aspas. Por que eles protegem as criaturas que são alcoólatras? Porque quanto esses camaradas estiverem vivos e satisfazendo o álcool, que o tempo todo estão induzindo ele a satisfazer o álcool, eles vão ter o prazer. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, alguém embriagado que consegue atravessar uma rua, um trânsito imenso de rua pelado, porque está sendo orientado, ajudado por aquela entidade que quer preservá-lo vivo, que é o que Ramatiz chama de caneco vivo. Ele é a fonte do prazer dele. Então, se ele morrer, ele perde essa vantagem. Olha que coisa interessante, né? Isso é por sintonia, gostam das mesmas coisas, as entidades infelizes o protegem nesse aspecto, porque, na verdade, eles sentem junto o prazer de receber essas emanações da bebida ou do álcool, né? E que eles chamam exatamente isso, né?
Tem lá num livro bem interessante, Sexo e Destino, que é o último livro da obra de André Luiz, que é a mesma coisa, que fala de Cláudio, que era alguém que também tinha as entidades que estimulavam ele a beber para sentir as mesmas emanações, o mesmo prazer de sentir, inclusive lá, numa coisa muito grave, que estimulavam ele também ao sexo desequilibrado, o sexo viciado, até criminoso, porque essas entidades também sentiam o mesmo prazer. É uma coisa muito interessante. Muitos crimes acontecem em função dos processos obsessivos graves. E porque a gente tem os mesmos gostos, os mesmos defeitos dos espíritos que nos obsediam, no caso das vampirizações. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam, que desencarnaram, disse Aulos, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, de que se unem àqueles nossos amigos, com tamanho, nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes em que se deixam influenciar. Ou seja, ele se deixa influenciar porque tem os mesmos sentimentos. É a história da tomada, né? O processo obsessivo dá quando conectividade. Como é que você vai colocar a tomada se não tem o plug, né? Não tem um plug. Se tem um plug, se gosta da mesma coisa, o cara põe lá a tomadinha dele e fica se alimentando, alimenta você, induzindo você a beber, a fumar, a fazer isso e aquilo outro, né? Porque é como criminosos. Os criminosos sempre vão encontrar parceiros para cometer os mesmos crimes, que gostam das mesmas coisas. Existem espíritos criminosos que sempre por alegria e prazer em matar e roubar e fazer acontecer, e bater e etc. É a mesma ideia da bebida e da droga. Eu sou promotor de justiça aposentado e, infelizmente, vi muitas questões dessa natureza. Nas instruções criminais, a criatura, o homicídio, olha, eu tô, o tempo todo vinha na minha mente, mandando fazer isso, fazer aquilo, para matar, para fazer acontecer. Isso é um processo de obsessão na minha cabeça, eu ficar imaginando pela formação espírita que tenho, né? Que na verdade é um processo de influenciação e muitos crimes são praticados por influência de entidades infelizes. Aí alguém pergunta, mas então esse criminoso ele não tem culpa? Tem, porque ele deu guarida, né? Ele tem conectividade, ele tem os mesmos desejos, infelizmente, né? Então, a culpa dos dois, do espírito e também do homicida, não há nenhuma dúvida disso, certo? Se não tivesse conexão, ele não receberia a influenciação. É a história do vigiar e orar, né? Eu me lembrei do maravilhoso livro Voltei, é uma obra que todo mundo, todo espírito, todo mundo deveria ler, que é uma obra extraordinária, que conta a história de Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele conta a sua história, com a sua história do retorno dele no mundo espiritual. No livro Voltei é muito interessante, porque esse livro narra toda a história, desde o desencarne dele, como foi recepcionado no mundo espiritual. É um livro fantástico, maravilhoso. E ele narra que encontrou, quando voltou ao mundo espiritual, depois de todas as dificuldades, quando se equilibrou e começou a trabalhar, ele encontrou uma criatura que obsidiava um alcoólatra, que esse alcoólatra, de vez em quando, visitava o centro espírita que ele frequentava, e ele, na sua mediunidade, muitas das vezes recebeu e incorporou a entidade feliz que obsidiava o bêbado, né? Trabalhou, interessante. E ele teve a possibilidade de encontrar no mundo espiritual, no trabalho que ele estava fazendo de campo, exatamente o bêbado que ele atendia, com a entidade feliz que ele atendia lá na casa espírita. E o diálogo é muito interessante. Está lá no capítulo 18.2, página 151, que mostra exatamente essa história. Existe, na verdade, os processos obsessivos, porque, na verdade, a passividade gosta da mesma coisa. A entidade que é viciada, ela atrai as entidades que têm o mesmo vício. Como a desencarne é a mesma história. Mas esse livro é fantástico, eu não vou falar muito sobre ele, mas só para mostrar que nessa mesma obra, o Frederico Fini, por que ele conta a história? Porque ele mesmo foi essa entidade, você falava um monte de coisa lá na hora da doutrinação, há muito que você não praticava. Quando você saía, eu ia perseguir, ia mostrar a você, e você dizia uma coisa para mim e fazia outra coisa diferente. Então, ele abriu o coração para mostrar a cada um de nós. Não é só o fato de a gente ser espírita ou qualquer. Ter um cargo religioso que a gente está melhor ou pior, não. Nós, na verdade, o que nos renova, a diferença é o que a gente faz dos ensinos que não são recepcionados. Ele fez questão de vir mostrar a deficiência dele para a gente também acordar que nós temos muitas que precisamos melhorar, que, na verdade, seremos cobrados, sem nenhuma dúvida, quando voltar para o mundo de espírito. O fato de você ter espírito ou ter outra religião não significa nada. A religião é muito importante para que a gente consiga absorver as informações que estão delas contidas para nosso melhoramento. Isso significa, quando chegar no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião você tem, se não tem, não importa. Mas será perguntado, sim,
do que foi feito as bênçãos, as energias, as dádivas que Deus colocou em suas mãos. Isso é que importa. Mas por que mergulhar desta forma em prazer dessa espécie? É a pergunta que Hilário faz. Por quê? Vendo aquele quadro terrível. Por que, na verdade, essas criaturas físicas deixam-se influenciar por essas entidades infelizes, né? Hilário perguntou e Aulos respondeu. O que a vida começou, a morte continua. Ou seja, é exatamente isso. Quando a gente desencarna, nós somos a mesma criatura que éramos antes. Se eu era bom, você é bom quando desencarnar, que a gente colhe o que planta, como diz Jesus. Se eu tenho luz, a luz resplandecerá em mim lá do outro lado. Seria a mesma criatura. A diferença é que aqui você pode disfarçar. Lá não, não tem disfarce. O nosso perispírito, eles emanará o que nós temos nos nossos corações. Temos luz, irá luz. Se tiver sombra, irá sombra. Não dá para disfarçar mais nada. Não dá. Né? Então, o que começou, a morte continua a dizer exatamente isso. Se a criatura era viciada, vai ser viciada lá de cá. Se ela é maledicente, vai ser maledicente lá. Não existe a história que morreu e virou santos. Não existe. A gente sabe que não existe. Né? A gente sabe que não existe isso. E mostra que, na verdade, as pessoas que têm essa compreensão sofrem imensamente do lado de lá. Os que acreditam que sou da religião, estou salvo, isso é uma bobagem. Do outro lado vai ver que não existe nada disso. Não tem mérito? Não tem. Né? Lá no livro O Brilho da Vida Eterna tem a história do padre Damiano, que eu até falei aqui algumas vezes. O padre era padre e achava que o buscador já tinha um céu esperando por ele. Cometeu vários graves erros e crimes aqui. Quando foi desencarnar, foi dado extrema-unção, a gente estava perdoado e tudo, chegou ao outro lado, esperar aqui para o céu, que nada. Foi para a região de dor e sofrimento, da região das trevas, sofreu e revoltado com Deus, porque Deus não deu a ele o céu que ele achava que merecia. Interessante isso, né? Essas narrativas são importantes para a gente entender isso. Não, nós escolhemos e contamos. Não há colheita sem plantio, diz André Luiz. Né? Esses nossos companheiros, disse ele, desencarnado e feliz, situaram a mente, quando encarnado, nos apetites baixo do mundo. Droga, bebida, álcool, fumo, alimentando-os com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Esses vícios são da animalidade. Eles tinham e continuam a ter. E procuram quem tem os mesmos vícios para, através daqueles, sentir as mesmas sensações. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, é importante entender. Não é fácil ir numa casa espírita e achar que está salvo, ou uma igreja católica, evangélica, achar que está tudo certo. Não. Não obstante haver frequentado santuários religiosos, não se preocuparem em atender os princípios da fé que abraçaram. Não atender ao chamado, porque a doutrina espírita ou qualquer religião é um chamado. Traz para a gente valores, para despertar em nossos espíritos sentimentos nobres, de beleza. Mas se você, na verdade, vê e não assimila, não vivencia, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não ajuda. Por isso que eu gosto muito da expressão que nosso amigo Sérgio gosta de dizer, que é que na verdade Madre Teresa de Calcutá falava. As mãos que trabalham, as mãos que operam, que trabalham, são muito mais santas do que a boca que fala. Só falar e não agir não adianta nada. Não, eu conheço Jesus, fazer. Vivencia, não. Então, não importa se você tem religião, se não tem, não interessa. Portanto, é a nossa conduta, isso é que é importante. Né? Então, eles conheciam a religião, mas não levaram em consideração, né? Acreditando essas criaturas, né? Não se preocupavam em o princípio da religião, da fé, acreditando que a existência devia ser para eles um culto da satisfação. Satisfez meus desejos, está tudo certo. Menos dignos, satisfez meus desejos menos dignos, está tudo muito bom. Como, bebo, faço e abuso, bebo, faço aquilo, estou satisfeito nas minhas animalidades, está tudo certo com a exaltação, as pessoas que assim pensam, com a exaltação dos mais astuciosos e os mais fortes. Não, aquele é meu ídolo, aquele é o cara bacana, é o durão, é o que faz, o que acontece, que é o bom, é o machão, é o Dom Juan, é o isso. Algumas pessoas imaginam assim. Essas falsas percepções são muito postas no dia a dia, infelizmente. Né? É uma visão materialista. Camaradas, não, posso fazer tudo isso porque o dia que eu morrer eu vou virar santo. Estou na igreja A, estou na igreja B, sou isso, sou espírita, sou evangélico, sou católico, estou salvo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Exatamente, a literatura espírita vem mostrar exatamente isso. Não existe milagre nesse aspecto. Você é o que é, colhe o que planta, como diz Jesus.
O chamamento da morte, diz Aulus, o chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras que eles vivenciavam. E como é da lei? Que lei, gente? A lei de Deus, que é uma lei inderrogável, uma lei sábia, que cada alma receba da vida de conformidade com o que dá, ou seja, a lei de cada colheita, né? Colhe o que planta, não encontram interesse senão nos lugares onde pode nutrir as ilusões que tinham quando encanado. Continuam viciados nas mesmas coisas, que eles são peculiares, porquanto, na posição que se vê, que se encontram, viciados, etc., que eles estão numa situação de difícil, temem a verdade, temem e abominam a verdade, porque eles acham que ali está tudo certo, ali está tudo bem, tem medo até de descobrir algo diferente, porque eles acham que o grande problema do processo de renovação é se achar que está no certo. Você acha que não é certo, então está vendo algum incômodo, mas estou seguindo os prazeres, está tudo bem. Quando você achar que está fazendo a coisa errada, mas acha que está certo, está difícil de mudar. O processo de mudança acontece quando você começa a entender que aquilo não está certo, começa a fazer o processo de renovação, processo de transformação, de tentar errar menos. É o grande processo de tomada de consciência. Né? Começa a bater o nosso sentimento de culpa pelo mal que a gente está fazendo, enquanto não. E essas pessoas até que começam a sentir alguma coisa, mas tem medo. E abomina essa verdade, que sabe que as consequências serão graves, que está fazendo coisa errada, sabe que vem a rebordosa pela frente. Vem, na verdade, o reajuste, não tem jeito. Né? Procedendo como a coruja que foge da luz. Por isso eu gosto da noite, né? A noite sai, mas durante o dia tem medo da luz. Né? Meu colega fez um gesto de piedade, sim, piedade de quem sofre, da ignorância, etc. Indagou. Entretanto, como acontece a transformação dessas criaturas? Como é que eles se transformarão? A pergunta de Hilário é interessante. Como é que acontecerá? E é evidente que Hilário e de Luiz sabem como haverá essa transformação, mas como estão escrevendo uma obra para nós, que estamos aí na fase de descoberta, na fase de ser tocado, e o grande objetivo da doutrina espírita é tocar a alma, é o despertar da alma, vem a resposta maravilhosa aqui de Aulus para a gente entender. Chegará um dia, diz ele, que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, ou seja, será um dia que você vai se tocar pela dor, pela etc. Né? Responde Aulus comigo. Há mil processos de reajuste. Tem o processo do amor, quando o chamado de Deus é para o amor. Se você vê o evangelho, tudo é belo. Bastava seguir. Alguma daquelas leis vai ter um mundo melhor. Não faça o próximo aquilo que gostaria que fosse feito. Basta isso. A lei do amor é fantástica. E o tempo todo, Deus manda os mensageiros nos concitar. Veio lá Moisés, veio Jesus e tantos outros que lá chegam nos concitando o amor. A mensagem é o chamado amor. Mas quando o amor é ignorado, quando fizemos o vídeo de mercado do amor, vem a dor reparadora. Isso é fato. Né? Por que a dor? A dor é porque Deus que Deus deseja o mal da gente, Deus nos punir? Não, Deus não pune, Deus é amor. Ele nos dá a dor até com uma forma de amor. Olha, você vai ter que reparar o que você fez de errado, porque se não tivesse consequências os erros, você ia continuar fazendo. Como é que se consertar? Então, a lei de Deus é da meritocracia. Por mais que cometamos crimes e erros graves, haverá sempre alguém, em nome do Pai, a nos colocar a mão de tirar do charco, né? Ou tirar do atoleiro, para nos surreguer e colocar no caminho da luz, né? É isso. Então, há mil processos de ajuste no universo infinito, disse Aulus, em que se cumpram o desígnio do Senhor. A lei é essa, a lei é da luz. Se você continua ignorando o caminho iluminado aqui, o evangelho está aqui, que é a estrada iluminada. Você quer pegar os atalhos, pegue. Depois você vai cair no abismo, mas a estrada está sempre aqui posta. Se você mudar de ideia para retomar aqui, a estrada está esperando aqui. Né? Como diz do Senhor, chamem-se esses reajustes, o desígnio. Chamem de aflição, de desencanto, de cansaço, de tédio, de cárcere, não importa qual, mas bem, quando a lei do amor, chamado amor de Deus, que deseja a felicidade de seus filhos, que precisa ser conquistado. Quando você ignora os chamados e cai na toleira, aí vem o sofrimento corretivo, né? Cansaço, tédio. Tem alguns que se entediam e desejam mudar. Esse é o grande processo. Tem alguns que com a dor vão aprendendo. Chegará um momento que você vai seguir em frente, porque todos somos filhos de Deus. E a felicidade é garantida de cada um de nós, não tenho nenhuma dúvida disso. Uns pegam o caminho da luz, o caminho sinalizado, que é do Evangelho, iluminado, chegam mais cedo. Outros querem dar os arrudeios grandes, pegar os atalhos, terminam caindo. Mas a possibilidade de ser recolocado
é certa, todos chegaremos um dia. Contudo, disse André Luiz, tudo indica que esses espíritos infortunados não se afastiarão tão cedo da loucura em que se compraz. E aí, Aulice, eu também concordo com você. Todavia, quando não se fatiguem, quando não se cansem dessa vida de loucuras que eles cometem, a lei, que lei? A lei de Deus misericordiosa e que todos nós temos que cumprir, não há nenhuma dúvida, inderrogável, né? A lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Achei isso interessantíssimo. Que lei é essa, gente? É a lei da dor, não é? Quando a lei do amor, que é a lei sublime de Deus, que é feita para a gente se segui-la, encontrar a felicidade, quando ela é ignorada, vem a dor. Não há colheita sem plantio, né? Não dá para colher bons frutos se você não plantou. Vem os espinhos. E essa prisão regeneradora é o espinho. Como assim? Perguntou Hilário. Disse Aulus. Há dolorosas reencarnações, isso que a gente vê todo dia, né? Encarnações que significam tremenda luta expiatória. Isso é a prisão regeneradora que ele fala lá atrás. A prisão é essa. Quando foi todo feito tentado, é mandado os benfeitores espirituais lhe aconselhar, lhe ajudar. Nós já vimos, todos nós temos isso. Nosso amigo espiritual que vem, nossos tutores, homem, mude, transforme-se, renove-se. Tudo isso é tentado e o camarada ignora, aí vem a dor. Como assim? Aí, olha, as reencarnações dolorosas, né? Luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Esse que não tem jeito, né? O vício absurdo da droga, do sexo, do fumo, enfim, do crime. Essas criaturas, quando mudam, aí vem as reencarnações, né, dolorosas, a luta expiatória. Expiar aquele mal que a gente cometeu, né? Porque a grande diferença de expiação e de provas, as provas é que a pessoa não aprendeu ainda, e a expiação dos graves erros que não cometemos, dos crimes, tem que expiar. Aquilo tem que ser renovado, transformado, reparação do mal que a gente fez, né? Temos, por exemplo, de ser o mongolismo. É uma forma. A pessoa sofre muito no mongolismo. A hidrocefalia, aquela cabeça grande, com problema grave, com licença de líquido, a paralisia, o paralítico de órgão, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, a loucura, o aleijão de nascença, e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessário, que é a forma. Se tudo foi tentado, não se conseguiu isso, aí vem a dor como reparadora, a dor como corretiva, né? Volto a dizer, a dor não como punição. Ninguém pode culpar a Deus por isso. É você mesmo, você tá colhendo o que plantou. É a colheita. E esse choque que lhe é dado é para você se tocar. É a forma da lei de Deus que quem viola tem consequência, né? Para que você retome a lucidez, retome, ou crie lucidez se não tem ainda, né? E que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Já nasce esse problema, né? Cego, surdo, paralítico, com hidrocefalia, com mongolia, doenças que já vêm congênita, né? Cegueira, epilepsia, idiotismo, aleijão, já vem de nascença. Para você passar uma fase de preso àquela condição, para que você aprenda, sofrendo as dificuldades, as limitações, etc., aprenda a polir seus espíritos de humildade, etc., ter disciplina e por aí vai, né? Na maioria das vezes, disse Aulus, semelhantes processos de cura dolorosa prodigalizam bons resultados, a grande maioria. Às vezes o espírito é tão endurecido que a gente precisa mais de uma encarnação para passar por situações. Bons resultados pelas provações, pelos sofrimentos que passam, obrigatórios que oferece. No entanto, comentei de Sandra Luiz, e se os nossos irmãos encarnados, nós estamos aqui viciados em tudo quanto é tipo de coisa, visivelmente confiados à devassidão, nós, com vício, na droga, no álcool, no fumo, e por aí vai, resolvêssemos reconsiderar o próprio caminho. Isso, gente, até eu botei todas as informações que estão em parênteses, tudo é nossa observação. Isso é um alerta, né? Bom, se eu tenho, tá, eu tenho vício, tal, assim, e se eu mudar o caminho agora? É maravilhoso. Esse é a história de você, na verdade, despertar, é um alerta para nós que estamos lendo o livro, esse é o despertar. Será maravilhoso. Porque se você consegue redimensionar seu caminho enquanto está aqui, que bom. Daqui para frente, quando nós seguir o caminho do bem, é a retomada, é a transformação. Você já vai desencarnar melhor. Do mal que você fez não tem jeito, você vai ter que modificar e pagar no futuro. Mas daqui você já retoma um caminho diferente, né?
Se volta, ele terá sempre a ajuda dos benfeitores que vêm em seu socorro para lhe fortalecer essa mudança, né? E se voltassem à regularidade através da renovação mental, disse Aulus, Camilo, se voltassem à regularidade através da renovação mental, qual o alicerce do bem? Quando a Luiz perguntou. E se isso acontecer? Aí Aulus responde: meu amigo, isso seria ganhar tempo. Você ganha tempo o quê? Seria, porque você, na verdade, terá a possibilidade, o resto da sua reencarnação, seguir o caminho do bem. Você ganha um tempo para evitar que lá na frente desencarne uma situação dramática dessa e sofra todas as consequências, ou numa encarnação vindoura. Né? Seria ganhar tempo, recuperando a si mesmo, e olha a importância disso, a si mesmo, e amparando com segurança os amigos desencarnados. Olha o efeito. Se você sofre um processo de obsessão grave, aquele obsessor que convive com você o tempo todo aprende com sua modificação. Chegará um momento também que ele perderá a conexão, porque você está em outra fase. Você está vibrando numa outra fase. Né? Ele perde a conexão, perde a sintonia. E a força do amor ela é extraordinária. Na hora que você começa a modificar, se ele não vai mais encontrar em você o prazer que ele sentiu da sua companhia, da bebida, do álcool, do fumo, da droga, do sexo violento, etc, etc, etc. Então, é procurar alguém. Ou se renova e se ajuda, ou então vai procurar alguém que tem menção, porque você perdeu o contato, você perdeu a sintonia. Né? Você tem a possibilidade de pôr na cabecinha daquela criatura infeliz, opa, uma interrogação, alguma coisa mudou e pode trazer efeitos importantes, certo? Usando a alavanca da vontade, que é fundamental, se você não tiver vontade de desejo de mudar, você não vai mudar nunca. Por mais que a gente tenha o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o amigo espiritual lhe diga, se você tiver vontade de desejo, não adianta. Se você não entender que está errado, todo mundo diz que você está errado, mas se não se convence, só se achar certo, está distante do processo de mudança, né? Usando a alavanca da vontade, atingimos as realizações de verdadeiro milagre. Sim, se você simplesmente se conscientizar, tomar um caminho novo, às vezes um fato importante pode em você dar um estalo e você mudar o plug, né? Mudar e seguir um caminho da luz, deixar a caminho da sombra de lado. E nunca haverá falta de assistência de Deus nesse aspecto. Se você der guarida, se você der receptividade, as influências do bem chegarão até você, que elas sempre chegam, elas sempre virão, mas você não conseguir captar, que a diferença de vibração dos benfeitores que vêm lhe ajudar com a sua, você não consegue captar, só capta sua faixa de sua vibração está embaixo, se só das entidades infelizes. E o seu benfeitor tentando lhe ajudar, o amigo espiritual não conseguia. Né? Mas se você eleva a sua faixa vibracional, você passa a ter a mesma faixa vibracional dos seus amigos espirituais e passa a receber essas vibrações de renovação e transformação. Entretanto, para isso, disse Aulus, precisariam despender esforços, sim, heróicos. Mudar não é fácil, gente. Mudar é muito difícil. A tomada de mudança é um processo complicado, e às vezes a gente acha que mudou, de vez em quando ele dá uma caída, né? A gente está cometendo o mesmo ato, meu Deus, como é que eu ainda cometi esse tipo de coisa? Se eu já sei como devo fazer isso, porque mudar é difícil, tá no seu proceder da vida inteira, e mudar é muito difícil sim, né? Observamos os beberrões, disse André Luiz, cujas taças eram partilhadas pelos sócios, quem? As entidades espirituais infelizes, recebiam as mesmas emanações da bebida, que lhe eram invisíveis, sim, invisível ou encarnado, mas ele estava lá de lado, só. Né? Hilário perguntou, ontem, lá na Casa Espírita, um trabalho de incorporação, ontem visitamos um templo em que os desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. Quem? Os obsidiados. Eles acompanhavam os obsidiados, chega lá, aquela entidade era trazida pelos benfeitores espirituais, incorporava no médium com o objetivo de ajudar, de doutrinar aquela entidade infeliz que estava obsidiando, tentando mudar a ele e ajudar o obsidiado. É isso. E ali naquela casa, onde estão ali naquele momento, sim, e lá na casa espírita estudando algo sobre a mediunidade, sim, mostrando que todos aqueles médios, aqueles obsidiados, todos aqueles obsidiados eram médios. Por que eram médios? O objetivo é exatamente reforçar na gente o conceito de que todos somos médios. Todos eram médios, porque se recebiam influência de entidades, mesmo que infelizes, eram médios. Sim, uma mediunidade ainda torturada, difícil, não trabalhada, mas era uma mediunidade. Se você recebe influência de entidade, boa ou mais, se você influencia outros, isso é mediunidade. Por isso que Kardec falava que todos nós somos médios. Somos mais influenciados pelo espírito que imaginamos, às vezes somos guiados por ele. Só, ontem a casa espírita, aquele mediunidade, sim. E aqui?
Pergunta interessante, Hilário. E aqui, nesse local nós estamos? Vemos entidades viciosas, valendo de pessoas com que eles se afinam, os encarnados, os beberrões, os alcoólatras, etc., os fumantes, numa perfeita comunhão de forças superiores. Sim, sintonia pura. Aí a aula responde. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito, pergunta André Luiz, seria lícito a mediunidade em ação? A pergunta é essa. Sem qualquer dúvida, disse Aulos, né? Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, certo? A todos. Com a diferença, se você sente se você tem um sentimento de bondade, de amor, de fraternidade, você também recebe a influência das benfeitores espirituais. Mas se na verdade é infeliz, viciado e pecaminoso, infeliz, você recebe as influências das entidades infelizes por sintonia. Sintonia, tudo é sintonia no mundo, né? Tanto quanto o poder de locomoção que a gente tem de andar, a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar para o bem ou para o mal. Se a mediunidade existe, encarnado ou desencarnado tem mediunidade, como a capacidade de andar, de respirar, todos temos, todos nós somos médios. É isso que ele quer dizer. Mediunidade, e você atrai os bons ou os maus, depende do seu proceder, depende da sua mente. Mente sã, corpo sã, mente doente, corpo doente. A mente doente atrai a mente doente. É assim, não é isso? Ser médio, disse ele, não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégio ou conquistas feitas, que era o pensamento de outrora. Algumas pessoas imaginavam que os médios eram santificados. Nem um imperador, nem um rei antigamente ia a uma guerra ou qualquer uma coisa importante sem consultar seus médios. Mas não deixa o mundo é mundo, né? E alguém imaginar que aqueles médios, aqueles profetas, aquelas criaturas, aqueles pitonisas eram pessoas celestiais, eram espíritos luminosos. Não, não tinha nada disso. Todos somos médios. Claro, eram médios ostensivos. Mas o mesmo médio ostensivo pode fazer o bem ou o mal. Ele sintoniza com as forças do bem e do mal, dependendo dele, do estágio que ele se encontra. Né? Muito bem. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas na vida, etc., né? Com dor na mediunidade. Pessoas de classe bem esclarecidos do ponto de vista da educação material, porque se fosse espiritual, seria diferente. Favorecido com dor na mediunidade, disse ele, mas dominados, subjugados por entidades sombrias ou delinquentes, né, com as quais se afinam, sombrias ou delinquentes, que se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez que cooperam na extensão, uma vez que, em vez de cooperarem na extensão do bem, não, faz o mal. Tinha todas as possibilidades, você tem intelectual, que tem conhecimento, é bem situado na sociedade, uma pessoa e tal, que podia ser um instrumento do bem. Mas, infelizmente, os seus vícios, as suas sintonias são com os sentimentos infelizes, e sintonia com as entidades infelizes. Por isso os escândalos, de vez em quando, aparecem, né? A gente está cansado de ver os escândalos de políticos, de deputados, de governador, de presidentes cometendo atos graves. São pessoas bem situadas. Para fazer que são ignorantes? Não. Se não são inteligentes? Não são. Mas cometem coisas gravíssimas, né? E no dia a dia a gente vê isso, infelizmente, em todas as profissões. É o estágio da humanidade, um plano de expiações prova como o nosso, né? Por isso, é que não basta disse Aldo, não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Não, não vai ser médio, não. Nós precisamos, sim, da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro. Por que ele fala cristianismo puro? Porque, na verdade, a doutrina espírita é a revivência do evangelho primitivo de Jesus. Ele está dizendo a doutrina espírita, o espiritismo puro, mas, na verdade, todas as pessoas que têm esses valores da religiosidade, seja lá qual for, não, que vivenciam esses sentimentos, têm essa possibilidade, né? Você atrai as energias que você tem em seu coração. Você não tem uma religião específica, mas tem atos e ações no campo do bem, você atrai as entidades no campo do bem, porque as pessoas não procuram as entidades venerando, não procuram a pessoa pela religião que ele tem, não. Procuram pelo que eles são, o que ele tem de patrimônio, com sua elevação espiritual, é isso, ou não. Né? A doutrina, a fim de controlar a energia medianímica que cada um tem o domínio. Né? Se você tem, na verdade, a fim de você controlar a energia medianímica, você tem. O que é domínio? Estou falando de domínio aqui. Na verdade, lembra que nós estamos estudando aqui a mediunidade com Jesus? O livro nos domina a mediunidade
feita com disciplina, feita com coordenação para vivenciar os ensinamentos. É a mediunidade com Jesus. Se você tem, na verdade, essa capacidade de ter a vivência do evangelho, não importa qual religião você tem, é vivenciar, usar a mediunidade baseado nos sentimentos do amor e da fraternidade, essa que está no evangelho, de maneira a mobilizar essa mediunidade em favor da sublimação espiritual da fé religiosa, seja lá qual for, né? Tanto quanto disciplinamos a eletricidade, então uma figura de linguagem da eletricidade, a benefício do conforto da nossa civilização, né? Se a eletricidade, o conforto. Se utiliza bem a mediunidade para o bem, vai trazer frutos importantes, né? Aulos relanceou o olhar do aposento reservado mais próximo, na qual, já, como se já o qual conhecesse, certamente um defeitor como Aulos. Esses ambientes de socorro e entidade infeliz, certamente ele conhece, e ele está trazendo essa informação, já conhecesse. E fixando certa porta, convidou-nos a André Luiz e a Hilário a ir até lá. É um outro exemplo interessante para a gente entender como é o nível de utilização, de influenciação das entidades infelizes sobre os encarnados, infelizes também, pelas viciações. Né? Seguimos para onde? Em mesa lautamente provida, ou seja, uma mesa farta, com fino conhaque, um rapaz fumando, bebendo e fumando, né? Com volúpia, e sob o domínio, viu, gente? Domínio de uma entidade digna de compaixão, domínio, portanto, era um processo grave de subjugação. De compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava a entidade infeliz, que estava dominando esse rapaz, estava bebendo e fumando, escrevia. Aí Aulo chama atenção, Hilário e André, presta atenção, estudemos. Olha esse caso aqui, para vocês terem lições interessantes. O cérebro do moço, disse André Luiz, embebia-se em substância escura e pastosa. E a substância vinha de onde, gente? Que escorria das mãos do triste companheiro, com as mãos em cima na mente dele, né? Colocando aquelas entidades, porque ele estava dominando o rapaz, né? Escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava com as mãos lá sobre ele. Via-se-lhes a absoluta associação do rapaz que estava escrevendo na autoria dos caracteres escritos, ou seja, o rapaz estava escrevendo exatamente o que estava sendo ditado pela entidade infeliz, que eu estava utilizando ele no processo de obsessão para cumprir o que ele desejava, a entidade infeliz. Né? Esse é um processo de subjugação. Né? Via-se-lhe absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença, e é compreensível, as entidades mais elevadas não são visíveis, são faixas vibratórias distintas, ele não consegue identificar. Né? E como a gente se entender que boa parte da imprensa, de escritores e jornalistas infelizes que fazem livros de péssimo gosto, que incitam a violência, a criminalidade, que incitam, por exemplo, o abuso do sexo, etc., etc., são criaturas que são muitas das vezes utilizadas pela entidade das sombras, né? Que se fossem criaturas elevadas, esses jornalistas teriam moral, critério e elevação, jamais escrever esse tipo de coisa, e vão responder por isso. Isso é importante que se cometa. Cada ato desse que tem a capacidade de desviar, de vitimar, de viciar, a reflexos graves para quem assim pratica, porque ele está sendo instrumento das entidades das sombras. Tanto quem escreve, como as entidades que utilizam-no para esse fim, com objetivos de utilizar, de servir às sombras, serão, na verdade, responderão por isso. Neste instante, Aulos, atencioso, anunciou, nosso irmão, disse Aulos, desconhecido, quem? O que está escrevendo, sobre a fraternidade das sombras. É um médico psicógrafo, ou seja, ele está psicografando, porque tudo que ele está escrevendo é exatamente o que está ditando. É um médico psicólogo. Inconsciente, ele tem a menor noção disso, mas exatamente o que está acontecendo. Ele não é um médium, que não está trabalhando numa missão de psicografia, não. Ele, pela sua fraqueza, pelos mesmos vícios, pela sintonia com a entidade infeliz, está sendo instrumento daquela entidade da ação para o cometimento de um fato grave, que é exatamente esse escrito que vai acontecer e que vai ver mais para frente. Tem as células do pensamento, a entidade infeliz, o rapaz encarnado, tem as células do pensamento integralmente, por isso que é um processo de subjugação, controlado pelo infeliz cultivador de
crueldade sob a nossa vista. Ou seja, aquilo que ele está escrevendo vai prejudicar alguém e ele está sendo instrumento daquela entidade. E as responsabilidades tanto será dele que está escrevendo como da entidade, porque ele deu guarida àquele tipo de coisa, né? Para explicar por quê. E mantara-se-lhes a imaginação. Tomou conta. E lhes assimila as ideias. Ele assimila todas as ideias da entidade infeliz, né? Que está imantada. Atendendo-lhe aos propósitos escusos. O propósito é escuso. A ideia é criminosa. A ideia vai trazer prejuízo a alguém, mas está assimilando tudo que a entidade está falando para sintonia e que na verdade é dominado por ele. Através dos princípios da indução magnética. De vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, era o objetivo dele, trazer escândalos, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Se ele tem um propósito, um objetivo, lembra a história de que o criminoso sempre encontra alguém que venha, um outro criminoso que venha ajudá-lo? É a história. Um assaltante, você vai encontrar amigos para cometer assalto que gostam das mesmas coisas. Homicida, o drogado. O drogado, você vai encontrar alguém que vai se drogar com ele, por sintonia. É isso, né? Muito bem. Que ajude nesse mistério. Imprimindo a voz significativa, a expressão juntou a aulos. Encontramos sempre o que procuramos ser. É isso, sintonia. Sempre, na verdade, encontramos alguém que tem a mesma ideia para juntos partilharmos a mesma coisa. Volto a dizer, se a gente comete um fato induzido por uma entidade infeliz, porque eles são a serviço da sombra, e sente prazer em fazer o mal, nós somos responsáveis, nós e eles também, sem dúvida. Fim da breve pausa, que nos compeliu a reflexão, Hilário recomeçou as perguntas, né? Curioso como é. Todavia, será ele, o rapaz está escrevendo, um médium, na acepção do termo? Volta, a gente vê que aqui o grande objetivo, sem dúvida nenhuma, da explanação, mostrar esses fatos de Hilário e também de André Luiz, é mostrar até onde vai a mediunidade, para a gente entender aquela expressão de Kardec, todos, absolutamente todos nós somos médios. A pergunta é essa. Será, médio na acepção do termo? Será, a pergunta continua de Hilário. Será peçativo, você tem possibilidade de ir numa instituição espírita como médico? Pergunta essa. Hilário disse, opa, aí não. Isso é mediunidade torturada, desequilibrada, etc. Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizada, não tem a menor possibilidade. Ele é uma mediunidade torturada, ele nem sabe que é médium, é inconsciente, né? Não tem os requisitos para trabalhar numa instituição de socorro a alguém, porque ele pode dar o que não tem. Como é que você pode socorrer alguém se você é um doente? Você não tem nada a oferecer, só tem desequilíbrio, só vai receber entidades infelizes como aquele que está lá. Não tem condições de receber entidades mais elevadas porque não tem sequer sintonia. É um moço, disse, de inteligência vivaz, disse Aulos, sem maior experiência da vida, manejados, dominado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se, Aulos, alguns momentos, sobre os dois, disse ele, entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, os dois sentem as mesmas emanações do álcool e do fumo, eles são viciados na mesma coisa, o rapaz gosta do álcool, do conhaque e do fumo, a entidade também, essa é a sintonia, pretendem provocar uma reportagem ao crime, ao fato danoso, pretendem provocar uma reportagem perniciosa, maldosa, envolvendo uma família em duras aflições, ou seja, o propósito é prejudicar alguém propositadamente. E lá a Olgança explicar. Houve um homicídio, a cuja margem, se aquele homicídio aconteceu, aparece a influência de uma jovem. A margem não tem um papel principal. Secundário, estava presente, ou de alguma forma ajudou ou influenciou. A margem, a influência de uma certa jovem, aliada às múltiplas causas que se formou no deplorável acontecimento. Houve múltiplas causas para acontecer um homicídio. Ela tem uma participação mínima, por alguma forma, ela não tem uma participação direta. Ó, a cuja margem aparece a influência de certa jovem. Ela foi ator principal, estava lá, de alguma forma, não tem uma participação direta. Né? Essa é a história. O rapaz que observamos, o que está escrevendo, ele é amigo de um lidador da imprensa, é amigo ou de um dono de jornal, ou de do editor de jornal, algo assim. Ele é amigo. É de si mesmo dado, o que está escrevendo, dado a malícia. Ele tem essa tendência da malícia, de fazer o mal, alguém escrever coisa ruim que vai prejudicar outras pessoas. E com a antena mental ligada
para os ângulos mais desagradáveis do problema, ele é ligado a esse tipo de coisa, o desejo, o prazer de fazer coisas dessa natureza, ao atender a um pedido de colaboração do cronista, ou do editor, ou do dono do jornal, olha, faça uma matéria sobre esse assunto, tarará, traga uma matéria importante para publicar, porque vende jornal, é importante, né? O cronista, que ele é companheiro, encontrou, no caso da entidade infeliz, que está ali ao lado dele, de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho viciado porque gosta das mesmas coisas, da droga, da bebida e do cigarro. Além disso, ele é perseguidor da menina. Olha aí. Encontrou a história, a sede com a vontade de beber, como dizem popular, né? Então, ele foi encomendado, encontrou em alguém que tinha um desejo de perseguir a moça, e tinha os mesmos vícios, encontrou tudo. E a luva que entra na mão certinho, né? Da menina em foco, a entidade infeliz que estava lá induzindo ele a escrever tinha desejo de prejudicar a menina, pronto, encontrou todos os requisitos que precisava. Interessado, o perseguidor, o desencarnado, em exagerar-lhe a participação da menina no fato, que foi um fato isolado, não de importância no crime, a participação na ocorrência, com o fim de martelar, de prejudicar-lhe, de perturbar essa moça. A mente apreensiva, imagina, ser acusado de algo que é muito mais do que fez, vai ficar apreensiva, preocupada, desequilibrada. O objetivo dele era martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la, atirá-la aos abusos da mocidade. O objetivo era desequilibrar aquela moça para ela cair no mundo, né? Dos vícios, da droga, da prostituição, algo assim. Ele quer desequilibrá-la porque ele tem coisa contra ela no passado. Ele deseja que ela, na verdade, não obtenha êxito na sua encarnação, deseja a infelicidade dela e tem de uma forma, fazendo uma matéria profundamente ofensiva e mentirosa a respeito dela, exagerando, quer se quebrar ela, que ela perca o equilíbrio e se desequilibre, baixe sua faixa vibratória para ele poder tomar conta, vampirizá-la, obsidiá-la e por aí vai. Mas como? Perguntou Hilário, espantadíssimo. O jornalista, de posse dos comentários caluniosos, portanto era mentiroso, que a entidade está colocando para ele escrever, de posse de comentário calunioso, mentiroso a respeito, será o veículo, ele, o escritor, o jornalista, será o veículo de informações tendenciosas ao público. Vai passar para o público, através do jornal, essa notícia sai. Quando sai o escândalo, né? Imagine aí, naquela época, na década de 40, o jornal tem influência muito grande. Como é que você vai, de repente, mudar isso na cabeça das pessoas? Hoje a gente tem algo muito mais grave, que hoje são as redes sociais. Imagine, hoje, pior ainda, né? Mas naquela época, o jornal era um fato importante. Se é uma notícia dessa, como é que você tem como desmentir isso? Ia deixar essa moça, uma jovem, numa situação muito difícil, né? Notícia mentirosa. A moça, disse Aulus, ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações, uma delegação de coisas que ela não fez efetivamente, né? Tem uma participação mínima, um monte de coisa, fica muito exposta. E de certo se perturbará, claro que não se perturba. Você está sendo acusado de uma coisa muito grave que você não fez. Imagine, de uma jovem no começo do século, muito mais grave, né? Uma conduta dessa numa sociedade machista, paternalista, isso mais complicado ainda, uma mulher, pior ainda. Se disser, se perturbará sobremaneira, de vez que não se acompliciou com o mal. Ela era uma pessoa recatada, equilibrada. Houve esse problema, fazia parte da programação dela, mas ela era uma pessoa do bem, uma menina equilibrada, né? Ela não se acompliciou com o mal. Aconteceu esse fato, ela continuou sendo uma pessoa equilibrada, na forma em que se lhe define a colaboração no crime. Ou seja, ela não se acompliciou naquela situação do mal, ela não teve uma participação direta, né? Houve uma participação subjacente no fato, né? E ela, na verdade, não tinha uma participação direta, né? O obsessor, a entidade feliz que está utilizando o para usar a matéria mentirosa, usando calculadamente, ou seja, ele premeditou aquele fato para prejudicar diretamente a moça, usando particularmente o rapaz, o médio inconsciente, né? Com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação, esse é um jornal, daqueles jornais sensacionalistas, né? Para prejudicar a reputação das pessoas, para deprimir a vida moral dela, e atacá-la, a sua moralidade. E com isso,
amolecer o caráter, para baixar sua faixa vibratória, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Ou seja, ele quer baixar a faixa vibratória dela, em desespero e angústia, para que ele fique a mesma faixa, ele possa atingi-la direto, né? E conseguirá o domínio dela através da situação? A pergunta de Hilário é essa. Insistiu. Quem sabe, disse Aulus. E algo triste, o orientador acrescentou. Naturalmente, naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero. Isso é interessante a gente entender. Essa moça, como todos nós, quem não cometeu no passado? Todos nós cometemos, né? Somos criados simples e ignorantes e vemos do passado. Hoje somos o melhor de toda a nossa existência. Somos a somatória de tudo que já fomos. Hoje nós estamos na melhor fase da vida da gente. Não há nenhuma dúvida, todos nós, né? Ó, a resposta. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações. Se ela escolheu o gênero de provações, mostra que ela tem algum avanço espiritual, alguma elevação, porque está dito lá nos Mensageiros que a gente dá. Eu não li os Mensageiros, quem leu está lá. Está dito que na fase da elaboração de nossa programação da reencarnação, nossa mapa reencarnatório, alguns espíritos podem escolher a natureza de suas provações, se tiver condições para tal. Se não tiver maturidade para decidir, não tiver elevação para tal, quem escolhe são nossos tutores, nossos amigos espirituais. Né? Então, se ela, naturalmente, a jovem, teria escolhido o gênero de provações, passar por uma provação rude e difícil, como a que está passando agora, que atravessa, dispondo-se a lutar para vencer essa barreira no processo de provas dela, duro, né? Com valor, contra as tentações que ela vai passar em função dessas circunstâncias. Está na programação dela. E se não puder combater com a força precisa, perguntou Hilário. Se não puder combater, e se ela, na verdade, falhar nessa provação? É a grande prova dela, dessa encarnação, a grande prova é essa. Será mais. Aí na verdade, a pergunta é essa. E se ela não puder combater as tentações? E aí a Aulus traz uma informação interessante. Não seria mais justo dizer, e se não quiser? Olha a informação interessante, porque a lei de Deus não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Aí nós temos dívida que está do passado e vemos que está tal. E Deus nos dá as possibilidades que você tem, não dá a cruz que nós podemos carregar. Ela pode lutar e vencer. Agora, ela pode também fraquejar, ela pode não ter força, e aí só agravará o problema. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito mais tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Se ela não quitar a dívida dela, essa dívida vai ficar pendente e virá caso mais difícil e irá para frente, não tem nenhuma dúvida. Dívida colocada para frente, vem juros e multas, e nós sabemos disso. Mas por que tudo isso? Aí, a pergunta curioso de Hilário. Mas por que essa entidade infeliz deseja prejudicá-la? A pergunta, Hilário e tal. Todavia, Aulus asseverou quando, olha, meu amigo, essa entidade infeliz e a jovem que o persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo, desde agora. Não existe um fato com esse sem uma razão. Não existe vítima sem ser algoz. Não existe. Toda vítima de hoje foi algoz no passado. Eles já se entrelaçaram, já problemas no passado. Eles estiveram juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, passaram um momento muito grave no passado, tiveram problema com o outro. Antes da reencarnação dessa jovem, com que a menina presentemente vem sendo beneficiada, porque é beneficiada, gente, porque a encarnação é uma bênção. Nem todo mundo está em condições de reencarnar. A reencarnação é um meio que Deus nos encontra para termos o fim, que é a felicidade, para de reparar seus erros, encontrar com quem se prejudicou no passado, com a possibilidade de nós nos repacificarmos, quitar as dívidas. Ela está se beneficiando, a reencarnação é uma bênção, ela foi beneficiada. Reencontrando a entidade feliz na experiência física, ela encarnada, de cujas vantagens ainda não partilha, a entidade feliz não conseguiu reencarnar ainda, porque não tem mérito, está numa situação de profunda dor e sofrimento, precisa se renovar para poder ter condições de reencarnar. Ó, reencarnando-a na experiência física, encontrando-a de cuja vantagem ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Ele quer que ela baixe sua guarda para ele chegar, pá, põe a tomada e vampirizá-la, se vingar, sugar suas energias, tentar eliminá-la. É uma coisa grave, né? Aula de intervalo.
sorriu melancólico. Entretanto, meu caro, disse ele, opa, vamos voltar aqui, atenção, o foco do nosso trabalho. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance. Não vou contar o caso dela e dele no passado, não é o objetivo nosso aqui. Desviando o fim que nos propomos atingir, que é da mediunidade. Nós temos que estudar mediunidade. Não vamos traçar essa situação para trás, não, deixa para lá. Só estou dizendo, explicando por que esse camarada deseja prejudicá-la e deseja perturbá-la para ela sucumbir. O quadro, buscando aliviar a atmosfera, disse André Luiz, que Hilário sempre as suas perguntas, ponderei, disse Hilário, André Luiz. E quando, pergunta Aulos, e o quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais do dia a dia, gerais do intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. É exatamente o que Kardec falou, né? Kardec diz que todos nós somos médios, porque todos, absolutamente todos nós, somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos. Muitas das vezes somos governados por ele, ou seja, vivemos um processo de obsessão grave, subjugados, etc, etc. Ah, sim, concordou Aulos. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Todos nós, sem exceção, recebemos e influenciamos. Influenciamos, somos influenciados e influenciamos também, todo mundo. Por isso, a informação de Kardec, todos nós somos médicos. Onde há pensamento, diz Carlos, há correntes mentais. Estou mandando pensamento? Estou mandando os pensamentos, correntes mentais? E onde há correntes mentais, existe associação, ou seja, influência. Não há dúvida disso. Eu estou conversando com alguém, eu estou influenciando aquela criatura, por bem ou para o mal. Todos nós, as entidades espirituais fazem isso também, encarnados, desencarnados, encarnado, encarnado, por aí vai. E toda associação é interdependência. Se eu estou influenciando, aquela criatura tem a capacidade de influenciar também. Interdependência e influenciação recíproca. Eu estou influenciando ele está me influenciando. É a história do camarada está escrevendo. Ele está sendo influenciado, de alguma sorte, há uma influência de volta. Todos nós recebemos e emanamos o tempo todo essas influências. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre. Olha aqui o alerta. Ó. A única forma de vencer isso tudo, meu amigo, necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Seja a gente se afina, ou a gente tem percepção, ou a gente tem sintonia com aquelas criaturas que estão na mesma faixa. Se eu elevo minha faixa vibracional, eu vou ter capacidade de receber a influenciação de idade mais elevada. Por isso, o conselho de Jesus tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Vigiai e orai. Na hora que a gente sente a influenciação espiritual, chega um pensamento infeliz na nossa mente, e isso aconteceu, entre em prece. Se você entra em prece, você eleva sua faixa vibracional, você sai da faixa daquela faixa e aquela entidade que deseja lhe influenciar, sai, perde o contato contigo. Essa é a história. Simples para entender isso. Trabalho digno, olha, o caminho é esse, ó. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração à prece. A prece é uma conexão entre nós e o Criador. Se tiver pureza, verdade, etc., você cria conexão, não aquela oração verbalizada sem sentimento. Né? E oração constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Fazer o bem, sem importar quem, como diz Jesus, isso é a caridade. Que é a caridade, o amor e o movimento. Porque damos e recebemos, a mente recebe o que dá. Porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais, que não conseguimos iludir. Não. A gente recebe o que dá, a gente dá o que recebe. Isso é fato, né? A gente colhe o que planta, como diz Jesus. Em silencioso gesto. Com o que nos recordava o dever a cumprir, Paulo disse, convidou a retirada. Olha, vimos aqui o que era importante que a gente já viu, que tem que ver aqui, as lições já estão muito bem. Né? Retornando à via pública. Lembra que eu estava indo para outra casa espírita, lembra? Para um outro trabalho? Aí alguém podia perguntar, mas escute, e aquela senhora, aquela moça que ia ser prejudicada, e o rapaz, pode ser assistido? Certamente vão, porque todos eles. Não existe alguém numa situação infeliz que não tem alguém mais feliz que o assiste. Ele não vai entrar nessa discussão porque já discutiu lá atrás, já falou essas coisas no passado. Ele passou para mostrar ali o objetivo de André Luiz, é mostrar de aula, é mostrar a questão da mediunidade. E certamente todos filhos de Deus serão assistidos, não há nenhuma dúvida disso. Mal começávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, no meio da rua, isso, né? Em marcha vagarosa, sirene forte e abriu caminho.
uma ambulância socorrendo alguém. À frente, ao lado do condutor, do motorista, sentava-se um homem de cabelos grisalhos. Ele mudaram a fisionomia simpática e preocupada com o atendimento, alguém que estava doendo lá. Junto dele, dessa pessoa que é ao lado do motorista, porém abraçando com naturalidade e doçura uma entidade de roupagem lirial, alva, né? Lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Ou seja, aquela entidade que estava ali ao lado do motorista estava com a companhia de alguém extraordinário, emitia lirial, roupagem bela, clara, alva, mostra pureza, né? E emanava emanações de luz prateada, que era um espírito elevado. Então, lá ele perguntou curioso, escuta, mas quem é que ele está tão bem acompanhado? Ao contrário do rapaz que escrevia, que era uma entidade infeliz, eles não, está acompanhado de uma entidade de alto nível, né? Aulo sorriu, respondeu, mas nem tudo é energia viciada no caminho comum. Você colhe o que planta, você está sintonizado com o que você é, né? Deve ser um médico, disse ele, em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? A pergunta. Se é espírita, não importa, gente. Ninguém quer saber que religião que você tem, portanto, é o que você faz. O importa não é a religião que você tem, a religião traz os valores. Mas se você não segue a religião, quando chegar no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião que você tem, não. Você vivencia o bem, isso é que importa, né? Aí a resposta de aula pode ser diferente, né? Com todo o respeito que devemos ao Espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador, com espécie de tolerância. Só qualquer expressão religiosa, ou não. Você pode não ter religião, dizer que você não tem religião, mas tem gestos críticos e virar do mesmo jeito. Tem uns gestos crísticos, gestos de amor e de paz que vêm, né? A religião traz as informações, mas você tem essa compreensão, não pode dizer que tem uma religião especificamente. Deve ser, antes de tudo, disse ele, um profissional humanitário e generoso, disse Aulos, que, por seus hábitos de ajudar o próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Ou seja, aí tem uma expressão interessante no outro livro de Luiz, acho que, não me lembro mais qual foi, eu acho que foi lá em Ação e Reação, que diz, se os médicos orassem, soubessem a importância da oração, como, na verdade, teriam, como esse médico certamente, a companhia de entidades extraordinárias que ajudariam ele na sua missão sublime de salvar vidas, né? Lembrei dessa expressão que é muito importante. Não lhes bastaria os títulos de espírito ou de médico, não, para reter a influência benéfica de quem se faz acompanhar, não. Não é o título. O importante é o nosso gesto, nossas ações, nossos comprometimentos com o bem, né? Para acomodar tão harmonicamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência, reta, digna, limpa, né? E um coração que irradie paz e fraternidade, mérito, sintonia, desejo de fazer o bem, isso é que importa. Você recebe conformidade com o que você planta, né? Então, se ele emana, vivencia esse sentimento, atrai para junto dele as entidades que têm o mesmo pensamento. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? A pergunta é interessante, sempre tem reação de médium, né? Pergunta Hilário, mas como não, meu amigo? Aura, convicto. É médio de abençoados valores humanos, mormente no socorro dos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais do higiene e do bem, que você atrai por sintonia, né? Consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Vivencia o bem, pratica o bem e tem a colaboração das entidades do bem, não anula. E com significativa reflexão, de voz acrescentou: como vemos, influência no bem ou no mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, meu amigo, na Terra, por exemplo, as expressões provas, se estende a todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades mediúnicas. Todos somos médios, né? Com, a, com as que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada um se localiza. Como diz lá Kardec no livro dos médios, todos nós somos médios, né? E aqui, finalizando, ele diz: estudando assim a mediunidade, que é o grande objetivo, mostrar que tudo é mediunidade, todos somos médios, nos santuários do Espiritismo com Jesus, ou seja, a mediunidade vivenciada, baseada nos ensinos de Jesus, mediante Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, sob uma orientação, buscando o domínio da mediunidade, a mediunidade feita com coordenação, orientação, capaz de disciplinar essa mediunidade para o bem, com orientação e tal, e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. Se você consegue vivenciar a mediunidade, você é portadora, mesmo de provas, como explicamos lá atrás, se ela é baseada no ensino de Jesus, esse é que é o caminho, você será instrumento das entidades venerando, não tem nem dúvida. Recordemos a necessidade, disse ele, que pouco a pouco vai tornando tarefa no mundo.
né? Não basta ser o dono de uma poderosa cachoeira com um potencial de milhões de cavalos de vapor. Você tem um potencial, mas você não utiliza. Você tem uma mediunidade extraordinária, não utiliza. Não basta, assim, é preciso instalar, junto dessa cachoeira, a inteligência, ou seja, as bobinas, o material, a capacidade, o equipamento da usina, as turbinas, né? Para controlar esses recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme a necessidade de cada um. Sem isso, a queda d'água será um belo quadro vivo de natureza, né? Finalmente, com irremediável desperdício. Porque ela tem possibilidade e você não faz. Se tem uma habilidade extraordinária, mas não utiliza porque muito bem, está desperdiçando aquela possibilidade de eu lidar, de colocar a serviço do próximo, beneficiando os outros e também beneficiando a si próprio, que o bem que a gente faz é só no modo beneficiado. O tempo, contudo, não permitia maiores conversações, rumamos para o próximo agrupamento. Era outra instituição espírita do trabalho, continuaria, que era outra casa que iria buscar subsídios, que é no próximo capítulo que vamos estudar. Veja quantas informações maravilhosas, gente. Como, na verdade, a mediunidade ela é rica, é complexa, mas é muito bonita, é muito interessante, é um instrumento extraordinário, que é preciso compreender que todos nós temos, que seja ostensiva ou não, a mediunidade, e a gente conecta-se com aqueles que nosso coração está posto, tá, gente? Então, primeiro, eu queria saber de vocês, agradecer primeiro pela companhia maravilhosa de cada um de vocês, perguntar se tem alguma dúvida, pudesse responder. Agradecer demais a companhia e convidar vocês para juntos nos encontrarmos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana. Fiquem com Deus.